Irmão, irmã, nessa manhã, pode se sentar. Eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no Saltério. A gente vai ler o Salmo 104, de 14 a 15. Salmo 104, verso 14 e verso 15. Diz assim o salmista: é Ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. Vamos ler de novo? É Ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, nos ilumina nessa manhã, para a gente poder discernir a Tua palavra. Nos ilumina para a gente compreender o Teu Evangelho. E nessa manhã bonita, com essa mesa farta, a gente possa experimentar o Senhor. Que cada um de nós aqui possamos desfrutar da Tua presença, desfrutar dessa comunhão bonita, e que não falte sobre nós graça e iluminação do Teu Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. O salmista, de um jeito muito bonito, ele ora essa poesia aqui, ele canta essa poesia dizendo que Deus, ele faz crescer, do pasto, aquilo que é necessário para o gado, e as plantas que crescem também, que o homem, que a humanidade, que nós cultivamos. E disso tudo, desses processos simples, cotidianos, especialmente para aqueles que conhecem um pouquinho do que é uma roça, A gente aqui da cidade tem dificuldade, A molecadinha às vezes acha que o leite vem do mercado, da caixinha, já vem pronto, Não é assim, tem vaca, tem pasto, tem planta, tem um monte de coisa acontecendo na natureza, com a mão de Deus, para que a gente possa tirar da terra o nosso alimento, E dentre esses alimentos a gente tem aqui 3 imagens do vinho, do azeite e do pão, 3 elementos muito presentes na cultura oriental, do mundo desse salmista, do mundo lá do Antigo Oriente Próximo, como a gente diz, do mundo em que Jesus viveu, do mundo em que o povo hebreu viveu, um lugar em que você desfrutava de comida nessa simplicidade toda, de poucos elementos, mas que eram tudo para eles ali, vinho, azeite e pão. E desses elementos aqui a gente chega na ceia do Senhor, não à toa, porque Jesus faz parte dessa cultura. E dentro dessa cultura, Jesus, ele vai trazer para a gente 2 símbolos caríssimos que estão aqui presentes: o vinho e o pão. E nessa manhã, eu quero falar um pouquinho sobre pão com os irmãos, Pão, que é algo tão fácil de fazer, teoricamente, Tem uma sofisticação hoje aí, tem gente, que faz o próprio fermento, mas, grosseiramente, pão é farinha e água. Com farinha e água você faz o pão. Não fica esse pão fofinho que a gente vai comer aqui hoje, Fica um pão sem fermento, Mas é o pão que essas pessoas desse mundo, do mundo bíblico, comiam, se alimentavam. É esse pão que sustentava a vida de cada ser humano ali. É o pão presente nesse cotidiano, nesse dia a dia, nesse dia cotidiano de todo mundo, de todas as pessoas. O pão está presente, seja você rico, seja você pobre, seja onde for, o pão, farinha
e água, assado ali, que dá o sustento para cada indivíduo. É o pão que nos sustenta, é o pão que alimenta o nosso corpo, faz a gente ter, como diz o salmista, né, sustenta o nosso vigor, né? Não à toa Jesus, quando fala da questão do jejum, fala assim, ó, pelo amor de Deus, lava a tua cara aí, faz alguma coisa para você não ficar com cara, né, de fantasma, né? Porque quando a gente fica sem comer o pão, sem se alimentar, a gente perde o vigor. Já viu gente que está adoecida, que não quer comer, ela fica abatida, né? Fica abatida. É o pão, é o alimento que dá vigor para a gente, né? A gente lembra de Davi, naquela cena, quando Batseba perde o nenenzinho ali, né? Fruto daquele problema todo que Davi causou, e Davi vai orar, e ele fica em jejum, em pranto ali diante de Deus. E quando o neném morre, aí ele tem certeza de que o neném não vai vir até ele, mas ele vai até aquele bebê um dia, aquele filho, né? E aquilo ali traz esperança. E Davi faz o quê? Ele se levanta, ele toma um banho, se veste, vai comer. E certamente naquela mesa dele tinha pão. E o pão restaurou ali o vigor dele e de todos nós. O pão faz isso com a gente. E o pão é símbolo, gente, de Jesus. O pão é símbolo do Cristo que nós celebramos aqui nessa manhã. Ele é o pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu é Jesus para nós. O pão que Jesus nos dá é um pão que tem a ver com o corpo dele. E o corpo de Jesus, que é esse pão que nos é dado de presente, ele é um pão que é partido em nosso favor. Ele nos é dado. E quando a gente participa dessa mesa nessa manhã, a gente vai comer desse pão. Esse pão que a gente está comendo simboliza a carne de Jesus, a carne de Cristo. E quando a gente se alimenta de pão, e especialmente do pão de Jesus, do corpo dele, quando a gente come desse pão que desceu do céu, a gente recupera o nosso vigor. E esse é o primeiro ponto que eu queria destacar para os irmãos. O pão com P maiúsculo, o pão Jesus, o pão que desceu do céu, ele nos dá vida, gente. Ele nos dá vida. João 6,51 diz assim, né? Jesus dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, quando a gente come do pão, né, e não somente o símbolo, mas quando a gente vive a experiência de participar do corpo de Cristo, comendo da carne dele, a gente recupera o vigor. E aqui não é um vigor, obviamente, biológico, né? A gente não fica se sentindo alimentado, né? No sentido biológico do estômago. É existencial. A nossa alma é alimentada. A nossa alma ganha vigor. Quando a gente experimenta o pão que desce do céu, quando a gente come a carne de Jesus, irmãos, irmãs, nós temos vida. Nós ganhamos vida, vitalidade, vigor. A alma, ela nasce de novo, não é isso que Jesus ensina para Nicodemos? Você precisa nascer de novo, comer de Jesus, comer da carne de Cristo, significa o seguinte, que a gente ganhou uma nova vitalidade, uma nova vida, que a gente nasceu novamente. Então essa experiência é uma experiência muito contundente na nossa alma, no nosso coração, no nosso interior. A gente chama isso às vezes de conversão, a gente chama isso de novo nascimento, a gente chama isso da morte do velho homem, do nascer de um novo homem. A Bíblia está cheia de imagens para mostrar para a gente poder tatear do que significa isso. E eu quero te dizer nessa manhã, que Jesus, ele é o pão que desceu do céu, que se você comer da carne dele, meu irmão e minha irmã, você vai ter vida eterna, você vai ter vida,
você vai viver. A morte é derrotada no instante que a gente come da carne de Cristo. A morte, ela passa a não ter mais lugar na nossa vida. A morte, ela se torna inimiga. E a vida passa a habitar a nossa própria alma, a vida de Jesus em nós. A vida de Jesus em nós. Vida, vida. O pão que Jesus nos dá também, é o pão que nos torna seu corpo. Seu corpo. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 16, 17. O cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E aí ele diz, e o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Olha que texto bonito. Todos nós participamos de um único pão, só tem um pão, que é o pão Cristo. Cristo é o nosso pão. E quando a gente participa dessa mesa de comunhão, em que todos nós comemos desse pão, todos nós nos tornamos, somos um só corpo. Um só corpo, porque está todo mundo aqui comendo Jesus, comendo o pão que desceu do céu. E todos nós estamos nos tornando um único pedaço de pão, um único pedaço de corpo. Querido, nessa manhã a gente precisa saber discernir o que significa essa mesa. O apóstolo Paulo, ele vai nos orientar, dizendo que só pode participar dessa mesa aqueles que sabem discernir o corpo de Cristo. Às vezes a pessoa acha assim, eu colei na prova semana passada, não vou poder participar da ceia. Aconteceu alguma coisa comigo lá, nossa, falhei em alguma coisa, não sou digno mais de participar da ceia. Não, irmão, você é digno, porque você tem perdão de pecados. A graça de Deus é sobre nós. O que pode nos impedir de participar dessa mesa é a gente não saber discernir o corpo de Cristo. E não saber discernir o corpo de Cristo significa a gente achar que a fé é algo individualista, que diz respeito somente ao meu próprio umbigo. Dá uma olhadinha para o seu lado. Dá uma olhadinha. Cada pessoa que você está vendo aqui nesse ajuntamento é parte do corpo. É parte do corpo. A nossa tradição, ela traz isso com tanto peso, com tanta força, que até mesmo se você for abandonado pelo teu pai, abandonado pela tua mãe, se você não... Eu sempre trago essas imagens assim que é de partir o coração, né? Por exemplo, quando a gente falou da Copa, né? Imagina você não tem com quem assistir o jogo do Brasil, de 4 em 4 anos tem um jogo do Brasil da Copa, você não tem com quem assistir porque você não tem ninguém. Você chega no final do ano, na virada do ano da meia-noite, você não tem com quem você vestir branco lá para comemorar e para ver os fogos. Você chega na noite de ceia de Natal, você não tem com quem ceiar. Já pensou? Não é triste? Então, a potência da nossa fé é tamanha que ela faz com que a gente, mesmo não tendo talvez os nossos, biologicamente falando, nós temos uns aos outros como irmãos e irmãs. Se a gente não entender isso, a gente não entendeu nada. Se a gente não entender que quando a gente fala que a gente é igreja, que a gente é comunidade de fé, se a gente não entender que as coisas que estão acontecendo aqui estão para além de um compromisso semanal, estão para além de uma participação litúrgica, estão para além de um rito religioso, gente. Nós somos irmãos e irmãs. Há uma irmandade entre a gente. Há algo que nos conecta que é mais poderoso do que os lastros sanguíneos que nós temos até com os nossos familiares. Porque o que nos une aqui, nos faz um, é o pão que desceu do céu, o pão que foi partido, o pão que nos foi dado graciosamente, para que nós nos tornemos um pão só, um corpo só. Então, irmãos, nós somos família, nós somos família. Nós dizemos que nós nos amamos,
Nós nos chamamos de irmãos e irmãs. A gente não é um número no rol de membros de uma igreja. A gente não é uma linha numa planilha de Excel. Nós somos uma família espiritual. Nós somos uma família espiritual. E para a gente fazer com que o mistério de Deus seja real no nosso meio, a gente precisa se amar de verdade. A gente precisa perceber que cada abraço que a gente dá aqui dentro, que cada olhar que a gente troca, que cada ligação que a gente faz durante a semana, que cada encontro que nós temos, que cada oração que nós fazemos, que cada instante de tudo aquilo que a gente participa e vive aqui, é sagrado, gente. Os nossos laços são sagrados, nós participamos de um só corpo. Então, quão triste é quando no nosso meio, quão triste é quando entre nós, não vou dizer que a gente é perfeito, né? Sempre tem uma coisinha ou outra, né? Para a gente ter que lidar, mas quando a gente se machuca, quando a gente se fere, quando a gente ataca uns aos outros, quando a gente é falso com alguém, quando a gente, sabe, quando a gente pisa no outro, quando a gente violenta o outro, quando a gente deixa de perdoar. Gente, que tristeza, não é uma tristeza? A gente vai para o trabalho, né, assim, para o meio corporativo, a gente ouve falar, né? Ah, puxa vida, puxaram meu tapete no trabalho, que coisa feia. A gente escuta falar, né, o parente com outro parente que ficou 12 anos sem se falar. Quem não tem uma história dessa na família? Que coisa triste. Agora, quando isso acontece no corpo de Cristo, gente, a gente se macula. A gente nós nos tornamos pessoas indignas de participar dessa mesa. E essa mesa não é lugar de perfeitos, é lugar de imperfeitos que se amam. É lugar de gente imperfeita e pecadora que se esforça para preservar o vínculo da paz. Então, irmão, irmã, nessa manhã que a gente tem a graça, o privilégio de partir esse pão uns com os outros, uns com os outros, uns com os outros. E mais, o pão de Jesus é um pão que nos é servido. Mateus 25:35 diz assim, olha só: eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive fome e vocês me deram de comer. E lá, na ceia do Senhor, diz que Jesus, ele parte o pão e serve os seus discípulos. Uma vez que nós fomos servidos por Jesus, para comer da sua própria carne, além da gente discernir que a gente está vivo, que a gente tem vida, além da gente perceber que a gente é uma família espiritual, a gente tem que ser uma família espiritual que serve um tipo de mesa que sempre tem lugar para mais um. A gente tem que ser uma família espiritual que serve um tipo de pão que sempre está disponível para mais gente vir se alimentar. A gente precisa, à luz dessa tradição, desse mundo oriental, desse pão, a gente precisa ser hospitaleiro. Hospitaleiro. Hospitalidade. A igreja não é um clube fechado. A igreja não é um lugar de gente tudo igualzinha. A igreja é um lugar de uma mesa que tem um tipo de pão que simboliza o pão que desceu do céu, que todos nós comemos, que nos fez um. E agora a gente precisa dar licença aqui nessa mesa aqui, tem que ter espaço para quem está chegando, tem que ter espaço para mais gente. Nós temos recebido na nossa comunidade de fé muitas famílias, muita gente nova, muita gente, né, chegando, se aproximando de nós. Se essa comunidade de fé não, sabe, dá um espacinho na mesa para mais gente chegar para comer, a gente não vai ser comunidade de fé. A gente só é comunidade de Jesus se a gente dá pão para quem tem fome. Tem gente que está com fome, tem gente que quer comer, e cabe a gente abrir espaço na mesa para mais gente chegar, para a gente promover e multiplicar a vida que nós temos,
para a gente poder servir e anunciar: tem pão para você comer, tem pão para você se saciar, tem pão para você revigorar o seu vigor, tem pão para você poder desfrutar da vida que nós temos em Jesus. Então cabe a gente sermos pessoas, irmãos, uma comunidade de fé acolhedora, gente, acolhedora. Clube tem em todo lugar, empresa tem em todo lugar, seita tem em todo lugar. Agora, comunidade de fé, comunidade de Jesus, em que a gente sempre tem lugar para mais gente na mesa, isso é só Jesus. É só Jesus. Se a gente não fizer isso, a gente traiu os nossos melhores ideais. Jesus nos dá vida, Jesus nos faz corpo, Jesus nos ensina sempre a partilhar. Que eu e você, nessa manhã, possamos desfrutar dessa mesa, comer desse pão, entendendo que o pão que desceu do céu nos deu vida, que o pão que desceu do céu nos fez igreja, que o pão que desceu do céu nos ensina a partilhar o pão com mais e mais pessoas, gente. O pão que sustenta o nosso vigor. Que, olha, eu espero, eu oro, eu peço a Deus para que mais e mais pessoas que estão precisando de vida encontrem vida na nossa mesa. Quanto mais e mais pessoas quiserem se alimentar, que a IBQ seja um lugar para mais gente comer desse pão com a gente. Que a gente fique alegre que a mesa está aumentando, que as cadeiras estão aumentando. Que a gente possa saciar a fome, porque tem gente com fome. Tem gente precisando de vida. Que a gente possa repartir os nossos pães. Amém?